Fonte Viva, capítulo 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Capítulo 19, versículo 27 de Mateus. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se tornam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos, em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vamos aos nossos comentários. Tantas reflexões são possíveis nesse capítulo 19 de Mateus. O capítulo que Emmanuel cita para colocar como referência o versículo 21, quando Pedro então disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Consultando outras traduções, além dessa que estou me referindo, do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, nós encontramos em Marcos e Lucas um encadeamento, uma sequência quase idêntica de temas dos ensinamentos que Jesus proporcionava em oportunidades que apareciam. Porque os ensinamentos surgiam tão lindos pelas perguntas dos seguidores, pelas perguntas dos apóstolos também. Estive lembrando que há algum tempo atrás nós líamos que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho escrito. Depois, com outros estudos e pesquisas dos estudiosos, nós lemos que Mateus escreveu os primeiros ensinamentos, por isso, manuscritos, os primeiros manuscritos, quer dizer, escritos à mão. Lembramos também do relato de Emmanuel, ainda há 2000 anos, referente a esses manuscritos de Mateus, porque Gamaliel recebe as anotações de Mateus na casa do caminho, das mãos de Pedro, quando ele lá esteve para ver por que Saulo de Tarso perseguia aqueles homens do caminho. E também lembramos que mais tarde Gamaliel passa as mãos de Saulo, passa os manuscritos de Mateus.
Bem, só mais tarde, o que a gente está sabendo agora é que Mateus escreveu o que chamamos de Evangelho de Mateus. Por pesquisas também de agora, nós lemos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro. Marcos que ouviu muitos relatos de Pedro e Lucas depois, segundo Evangelho. Lucas que organizou os capítulos já pelas anotações de Paulo. E depois, inclusive, como nós lembramos, Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, também baseado nas recordações de Paulo. O importante, eu penso, que para nós não seja quem escreveu o primeiro, no segundo ou terceiro, qual é o quarto evangelho, até porque a divulgação dos ensinamentos de Jesus dependia, naquele tempo, das condições para escrever. Qual era o material para escrita? Em que? Não existia papel. E quem sabia escrever? E como difundir, divulgar? Quem conseguiria copiar as anotações para passar adiante? Como eram raros os manuscritos. Lembramos que Paulo guardava os manuscritos com tanto carinho junto ao peito? Bem, parece-me importante constatar que em tempos diferentes, lugares diferentes, em Jerusalém ou na Macedônia ou em Éfeso, onde foram escritos os evangelhos, distantes geograficamente uns dos outros, os escritos foram mensagens que se harmonizaram em conteúdo. Vamos ver a justificativa para esse pensamento. Pensamento, eu digo, porque é uma visão parcial de quem apenas pode vislumbrar a complexidade do plano de Jesus, para que os seus ensinamentos não se perdessem em interpretações pessoais ou interpretações de grupo, como vemos, ou de interesse de instituições que são criadas pelos homens, ou ainda se perdesse em traduções que no tempo perderiam o significado do original. Então, nós verificamos, pelo que dissemos, que Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 9, na tradução do Haroldo Dutra Dias, ele coloca o Haroldo, o título de 1 a 9, assim: Ensino sobre o divórcio. E aí vem aqueles versículos que mostram aquele momento que pergunta a Jesus, e ele responde: Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Na continuidade do capítulo, de 10 a 12, nós temos ensino sobre os eunucos. E quando Jesus profere essas palavras, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. E será que a gente compreende? Mas acho que há uma tradução do Haroldo Dutra Dias que nos ajuda a perceber o que significa essa compreensão. Ele diz: oferecer um espaço mental para. Continuando. Versículos de 13 a 15. As crianças e o reino dos céus. Aí vem o conhecido: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E segue adiante. 16 a 22. O jovem rico. Aquele que perguntou: Mestre, que farei de bom para que tenha a vida eterna? De 23 a 30, e 30 é o último versículo desse capítulo. O Haroldo colocou o título de As Posses do Reino dos Céus.
um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, tudo quanto conhecemos. No Evangelho de Marcos e Lucas, esses episódios são sequenciais, como em Mateus, no Evangelho de Mateus. Trazem um método, a pedagogia com que Jesus ensinava. Os temas estão naturalmente em capítulos diferentes, é organizado diferente por Marcos e Lucas, mas é fácil encontrar as indicações consultando o Novo Testamento. Essa sequência de ensinamentos ocorre quando Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além Jordão, e antes da crucificação. E onde está o versículo a que Emmanuel se refere? Dentro de tantos momentos que nós citamos agora? Jesus diz no versículo 23, lembrem que Emmanuel se refere ao 27, no versículo 23, Jesus fala que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar, quer dizer, atravessar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Depois, diz no Evangelho de Mateus, os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: então quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando, quer dizer, olhando incisivamente, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Aí entra Pedro, no versículo 27. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? No capítulo 19, depois dessa pergunta de Pedro, Jesus fala, numa resposta extensa, ele fala em trono de glória para o Filho do Homem, fala sobre 12 tronos para os discípulos julgarem as 12 tribos de Israel. Eram referências próprias ao momento histórico em que viviam todos, especialmente os discípulos. Parece que Jesus, vamos dizer assim, tenta situar os discípulos no contexto em que eles pudessem entender os conceitos em uma nova concepção do reino dos céus. Lembramos a fase anterior? Quem puder compreender, compreenda. Tinham eles espaço mental para compreender, e nós temos espaço mental. Mas Pedro espanta-se. E nós que deixamos tudo? Afinal, quem poderá ser salvo? Vós que me seguiste no renascimento. E neste versículo, Haroldo Dutra Dias traduz assim: para renascimento, reencarnação, na regeneração, herdará a vida eterna. Acho que nós podemos entender com essa tradução que levaria o tempo dos renascimentos sucessivos e necessários para que os homens daquele tempo e nós pudéssemos ser salvos, entre aspas, salvos. Eu pensei que em nossa linguagem cotidiana, coloquial, nós podíamos até traduzir Jesus dizendo que Jesus não deixou fácil, não deixou por menos, sobrou até para os discípulos, não é?
retribuição para vocês só no renascimento. E Mateus continua, depois deste capítulo 19, no capítulo seguinte, olha o que vem nessa sequência: a parábola dos trabalhadores da vinha. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Esta é a sequência. Agora, Emmanuel traz para o nosso tempo, nessa existência de agora nossa, as considerações valiosas que nós lemos há pouco. Assim como Pedro pergunta: e nós que deixamos tudo, te seguimos, que receberemos? Assim como Pedro, nós, nos tempos religiosos, esperamos a retribuição, porque afinal nós nos consagramos às tarefas espirituais. E quando pensamos que receberei? A resposta de Emmanuel, exemplificando primeiro nos processos da natureza, não é como lemos, do grão à farinha branca, do fermento ao pão, que vão servir à mesa, depois de passar pelo triturador e o forno. A resposta de Emmanuel a tudo, pequena resposta: receberemos a graça de servir. Nada de gratificações de natureza física, riqueza, bem-estar. Eu acho que a gente podia dizer até gratificação da saúde. Com Cristo, a retribuição que nós desejamos é muito mais difícil. Se objetivamos recompensas quando apenas cumprimos testemunhos de amor à humanidade. É a expressão de Emmanuel. Pedro diz que fez adesão à Boa Nova. E agora? Aí Pedro viu de perto, com o passar das experiências, os sacrifícios, as renúncias de Pedro, o abandono em que ele se viu relegado, até chegar à glória de servir, segundo Emmanuel. Continuaremos nós a esperar a retribuição? Esperamos nós recompensas? Quando tantas bênçãos misericordiosas nós já recebemos? Pensemos. E aprendemos a servir? Aprendemos a ser úteis como uma recompensa a receber nos renascimentos? Muito a refletir sobre a lição de Emmanuel. Que nós possamos voltar à leitura silenciosamente em nossos lares e perceber que este querido benfeitor, através do Chico, nos disse: